Olá pessoal, neste vídeo nós iremos realizar finalização de ordem de produção por produto. Quando a gente cria a ordem de produção pelo PCP-FM 151 ou pelo PCP-FM 156 e essa ordem de produção não tem item de lote nela, gravado nela, nós poderemos utilizar o PCP-FP 082, que é o componente que permite que a gente faça a finalização de ordem de produção por produto sem utilizar o item de lote. Vamos lá fazer essa finalização? Bom, pessoal, já estou aqui com o sistema TOTS Moda aberto, tá? E para a gente fazer a finalização pelo PCP-FP 082, vamos navegar no menu TOTS Moda até a opção Produção, Industrial, Processo. Nós temos aqui então o PCP-FP 082, finalização de ordem de produção por produto. Ao abrir esse componente, ele vai pedir o nosso ciclo da nossa ordem de produção e o número da nossa ordem de produção. Eu vou digitar aqui a nossa OP 143, tá? Nós temos várias opções de tipo de finalização, tá? O mais comum é a finalização do tipo normal, mas tem a possibilidade de você fazer um sacrifício, uma segunda qualidade com transferência de produto, terceira com transferência, segunda sem, terceira sem transferência, ou a normal com transferência manual de produto e segunda qualidade com transferência manual de produto, tá? Essas opções aqui, quando a gente ativa ela, ele habilita esse botão relacionamento que permite a gente fazer a seleção do produto destino, tá? E quando a gente utiliza essa opção de segunda qualidade com transferência, ele não ativa essa opção de relacionamento e ele vai ver a configuração realizada lá no PCP-FM 211, que é onde a gente faz o relacionamento entre um produto origem com um produto destino para fins de finalização de segunda qualidade com transferência. Então, se a gente abrir aqui, ó, eu vou abrir o componente, né, o PCP-FM 211. Então, aqui eu posso fazer isso aqui, ó, finalização de segunda qualidade. Aqui eu passo o produto origem e aqui eu passo o produto destino, tá? Em algum momento em vídeos anteriores eu já expliquei esse componente também, tá? Então, como o vídeo agora é apenas para a gente explicar a finalização aqui, tá? Eu não vou entrar naquele detalhe daquele PCP-FM 211, tá bom? Nós temos então o tipo normal que a gente vai utilizar nesse momento, tá? Eu tenho aqui a quantidade que eu tenho disponível a finalizar, né, a fazer entrada no meu estoque, tá? E eu posso, nesse sentido, fazer isso, ó, fazer finalização parcial, tá? Então, digito a quantidade do movimento que eu estou fazendo a entrada no meu estoque e clico em finalizar. O sistema vai fazer a pergunta se a gente deseja finalizar a ordem de produção. Vamos responder que sim. Finalização gerada com sucesso. Vou digitar novamente a OP 143, tá? Finalização normal. Nós temos aqui também uma opção de calcular a quantidade, tá? E a opção calculadora automática. Essa opção de calcular a quantidade, ele pode ser utilizado, né, para fazer uma conversão de medida, tá? Então, para que o sistema abra essa tela aqui, o PRDFP 143, é necessário que lá no cadastro de produto, tá? Eu vou abrir aqui para a gente ver. Tenha uma conversão de medida cadastrado para ela, tá? Pelo menos uma. Então, se eu abrir aqui em opções, conversão de medida, eu criei uma conversão de medida aqui só para exemplificar, tá? Eu sei que o cálculo de quilo para metro não é simplesmente isso que eu fiz aqui, mas só para exemplificar o uso dessa funcionalidade que você pode fazer a entrada, tá? Então, quando você tem essa conversão lá no seu produto e clica aqui no botão calcular quantidade, ele vai fazer a leitura dessa conversão de medida que está lá no cadastro de produto e aqui eu posso fazer a seguinte opção, né? Vou digitar uma quantidade, ele vai fazer para a gente o cálculo, né, conforme a nossa conversão de medida e fazer a entrada nesse produto com esse resultado aqui, tá? 20 dividido por 10, que foi a conversão que eu estou fazendo aqui, como exemplo, né? 2, confirmei, ele traz para a gente aqui a quantidade de 2, ó, e vamos finalizar.
Finalização gerada com sucesso, OP143 novamente, finalização normal, tá? Aqui nós temos também a opção que é chamada de calculador automático, tá? Quando eu clico em calculador automático, tá? Ele limpa para a gente a quantidade de movimento, tá? E se eu marcar essa opção de encerrar, tá? Cliquei depois em calcular a quantidade, eu vou trazer aqui para a gente novamente o mesmo cálculo que eu fiz, tá? E vou clicar em confirmar. O sistema vai fazer a finalização daquelas duas unidades, né, conforme a conversão nossa, tá? E chamar novamente a tela aqui, ó, tá? Se a gente cancelar aqui e verificar, né, eu tenho agora só 66 disponível, tá vendo? Que ele já fez a finalização de duas unidades, tá? Conforme a nossa conversão. Então, se eu marcar aqui novamente, tá? Calcular a conversão, 20, né? 2, então ele vai mostrar disponível novamente 64 agora, porque eu tinha origem 66, estou fazendo entrada de duas, né? Ele vai fazendo essas cálculos, né, conversão e vai automaticamente abrindo para a gente aqui a tela de conversão, tá? Para que essa funcionalidade aqui de calculadora automática funcione corretamente, tá? É importante observar esse parâmetro aqui, ó, TP underline validação underline fim underline OP. Nós devemos trabalhar com esse parâmetro com o valor 2 configurado, tá, pessoal? Então, nós temos o componente, tá? E a gente vai seguindo, fazendo as finalizações conforme a nossa necessidade que precisamos fazer a entrada do produto que está pronto no nosso estoque, tá? Aí é opcional da pessoa fazer normal, né? Ou fazer uma finalização do tipo sacrifício, ou outra finalização dessa, tá? Para que o sistema possa fazer a entrada, tá? Também é possível trocar a operação, tá? Desde que o usuário, tá? Tem essa restrição aqui em altera a operação fim OP, né? In underline out underline oper underline fim underline OP liberada, tá? Então, nesse caso, nesse componente eu não tenho liberado, eu posso fazer a liberação, né? Permitir. Se eu sair desse componente e entrar novamente nele, né? OP143, normal, está aqui agora habilitado, né? Eu trocar a operação de finalização dessa ordem de produção, tá, pessoal? E eu vou fazendo a finalização conforme a minha necessidade. Bom, pessoal, as demais opções aqui de sacrifício, segunda qualidade, terceira, nós já vimos essa possibilidade de finalização, né, e o uso dela em outros componentes lá no PCP-FP 063, tá? Segue o mesmo fluxo daquela outra tela, tá? Porém, é uma finalização de produto, tá bom? Bom, pessoal, sobre finalização de ordem de produção por produto, era isso que eu tinha que apresentar e explicar para vocês nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.